Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Cicatnon, né? Em primeiro lugar, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim, viu? Ajudem-nos. Sigam nas nossas redes sociais. Você tem aqui abaixo o Instagram, o Telegram, para vocês estarem no canal, Facebook. Isso é muito importante. Peço que vocês todos também ajudem-me, se gostarem desse vídeo, né? Pelos vários meios pelos que temos aqui disponíveis, né? Temos o Pix, temos o Apoia-se, temos o principal, o Valeu aqui do YouTube, que é muito bom também, é muito importante também, o Valeu, né? Então, que o Pix, no caso, é o mais fácil de todos, eu acredito, né? Sejam membros do nosso canal e façam por apenas R$ 2,99 por mês também o curso de Filosofia Prática, o curso de Teoria Literária e Crítica Cultural, e essa semana nós lançaremos um novo que é o curso de Apologética Básica, certo? Então, vamos aqui nesse vídeo. O nosso amigo LSC, eu não sei se ele quer que eu diga, desde que eu dê o nome dele, que eu também não sei qual é, né? Não, eu sei qual é o nome, o prenome dele, não sei qual é o nome completo, né? Tem um excelente canal aqui que fala sobre essa questão da ufologia, etc. Né? Ele fez um vídeo, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo dele. Eu peço que todos se inscrevam no canal dele também. Ele fez um vídeo muito interessante a respeito, né, desmascarando esse negócio dos Anunnaki, né, que é uma invenção de um sujeito chamado Zecharia Sitchin, certo? Então, lá ele critica muito a meta-história da ufologia, certo? Que é um assunto que eu quero entrar aqui, certo? Que é o seguinte: a ufologia, ela não, nem todos os ufólogos têm, né, essa meta-história, mas existe uma meta-história da ufologia que é essa meta-história dos precursores ou meta-história dos deuses astronautas, né? Que tem como ícone Zacarias Sitchin, né? Tem como ícones Erich von Däniken e outros mais sofisticados, certo? Bem, preliminarmente existe um problema sério com essa meta-história. É porque um dos pressupostos dela é a meta-história Whig, certo? Ou meta-história evolucionista. Não, meta-história Whig mais especificamente a meta-história Whig que tem tendências evolucionistas, certo? Só que aí você tem um problema que é o seguinte: eles geralmente usam, né, a ufologia para tentar preencher os detalhes em que o darwinismo tem a maior dificuldade, né? Por exemplo, a origem da vida, né? Como é que o ser humano na sua atual constituição se formou, etc. No caso, como substituto para Deus, para a teleologia em geral, eles vão querer colocar, né, essa intervenção alienígena. Meio que para remediar alguns aspectos mais difíceis de aceitar do darwinismo, né, a existência das funções, etc. Né? Mas uma vez que você aceite essa meta-história Whig, eu acho que você não tem mais razões para aceitar o evolucionismo em geral. Né? Não, meta-história Whig, não. Uma vez que você aceite a ufologia, você não tem mais tanta razão para aceitar o darwinismo em geral, porque o darwinismo perde a capacidade de explicação que ele tinha. Ainda mais numa meta-história Whig no geral. Né? Então, tanto que, aliás, um
um dos grandes financiadores desse negócio de meta-história dos deuses astronautas, meta-história dos precursores, né? Ou meta-história ufológica foi o Bloco Oriental. Por quê? Porque o Bloco Oriental ele queria um substituto para a religião. Ou melhor, uma explicação, um substituto para a religião nas coisas em que o darwinismo era algo difícil, ao menos de persuadir as pessoas, certo? Não vou dizer que necessariamente de explicar algo. Só que, vejam que é o seguinte. Existe uma diferença, apesar disso, entre a meta-história ufológica e a meta-história Whig. Que a meta-história ufológica, ao contrário da meta-história Whig, das meta e dos evolucionismos no geral, certo? Ela ao menos vai tomar os registros dos mitos e dar algum valor às comparações existentes entre eles, certo? Então a meta-história ufológica ela não nega, né, que haja realmente algo que se possa concluir acerca dos mitos e das suas semelhanças, né? Por exemplo, a meta-história, os ufólogos, né, quem defende essa questão dos deuses astronautas, eles vão comparar vários mitos, né? E eles nós temos vários mitos em comum aqui. Temos que dar uma explicação para o porquê disso existir ao mesmo tempo, né? E o porquê disso acontecer ao mesmo tempo, né? Ou melhor, não é de existir ao mesmo tempo, porque havia essa semelhança entre esses mitos. Por exemplo, os mitos do dilúvio, né? Os mitos de mais não sei o que são algo comum. Eles vão tentar, então, dar essa explicação que isso é obra dos ETs. A explicação não é boa, mas é inegável que nisso eles são muito superiores à meta-história evolucionista e à meta-história que diz ser empírica, não é? Porque ao menos eles tentam buscar as causas comuns de certas coisas que normalmente são ignoradas, certo? Então, de certa forma, a meta-história ufológica, né? Ela tem os seus antecessores, né? Em vários dos esquemas antigos da história universal, especialmente o de Giambattista Vico. A ciência nova, Ostienza nova, né? E nisso você tem a maior preocupação desse povo da ufologia, né? Que é o seguinte: na Era de Ouro do Hesíodo, como interpretado pelo Giambattista Vico, né? E nos vários análogos dela, nas várias mitologias, você tem algo interessante que é o seguinte: existe um momento em que os deuses vivem no mesmo nível que os seres humanos. Certo? No mesmo nível em termos de viverem no mesmo lugar dos seres humanos. E com o tempo, por exemplo, no Monte Olimpo, né?
o domínio de Osíris sobre o Nilo e por aí vai. E com o tempo os deuses vão saindo para outros níveis, né? Sejam eles celestiais ou quitônicos, e vão se tornando cada vez mais inacessíveis. Esse povo da meta-história ufológica quer interpretar isso que não. Os deuses astronautas, eles chegaram à Terra, né? E eles viviam aqui no nosso meio. Mas, em um certo momento, eles deixaram a Terra, né? Eles querem explicar isso. Mas, eles não têm como dar uma explicação, e eles nunca dão essa explicação para o porquê de eles terem, de fato, abandonado a Terra e o porquê de eles só aparecerem aqui periodicamente da maneira mais oculta possível. Eles reconhecem uma preocupação, eles reconhecem, né, uma lacuna né, nas mitologias que é legítima. Mas tentam dar algumas explicações. Mas quando eles chegam realmente, né, no momento de dar uma explicação para isso, eles não conseguem dar uma explicação boa. Ao menos não uma explicação melhor que a das próprias mitologias. Porque supondo que esses deuses fossem ETs, por que é que eles saíram de uma vez? De uma vez não, geralmente eles saíram progressivamente, né? E eles passaram a atuar de uma maneira mais insidiosa, da maneira mais insidiosa possível, da maneira mais oculta possível. Geralmente eles vão dizer que eles ainda atuam, né? Esses extraterrestres. Qual o porquê disso, né? É o que eles nunca vão explicar direito, né? Geralmente, quem inventou, digamos assim, o antecessor dessa meta-história ufológica, né, é o H.P. Lovecraft. O ciclo das várias civilizações de que ele fala, né? Os Elder Things, por exemplo, que criaram a humanidade, né? E a humanidade... não, os Elder Things não criaram a humanidade, mas eles criaram a vida por engano, né? A partir dos Shoggoths, a vida terrestre, né? E os Shoggoths se rebelaram contra ele. Em muitas das obras ufológicas tem essa figura da rebelião, né? Que é uma rebelião que, apesar de haver uma grande diferença tecnológica, deu certo e eles nunca sabem explicar muito bem como e nunca sabem dizer exatamente o porquê de não haver registro nenhum dessa rebelião. Por quê? Porque a ufologia é algo que nasce primeiro na ficção e só depois na mitologia, como uma tentativa de ser meta-história. Então eles acabam incorporando muitas coisas da ficção, em especial, né? Talvez a pessoa que mais contribuiu para isso tenha sido o H.P. Lovecraft. Que também tem, né, na obra dele essa preocupação acerca do porquê deste domínio antigo dos deuses, que depois é substituído por uma ausência. Todos os deuses foram para o Lovecraft ou selados, ou foram levados para... ou então eles têm um domínio de atuação reduzido, né? E ninguém sabe muito bem o porquê. É muito estranho porque o próprio Lovecraft trata os ETs dele como sendo entidades que não apenas são extraterrestres, mas mesmo divinas. Geralmente são descritos com descrições apofáticas, etc. E eles estão selados também. Tem apenas no caso do Cthulhu, por exemplo, tem apenas um prazo muito curto de retorno. Em um conto chamado The Other Gods, né, tem
a figura das pessoas buscando, né? Como se, lugares, um monte análogo ao Olimpo, para ver se os deuses ainda descem lá, aparecem lá às vezes, né? Que por sua vez o Lovecraft foi influenciado também pela meta-história do Oswald Spengler, né? Que é uma meta-história do declínio cíclico. Esse é um ponto em que os ufólogos eles também acertam um pouco, né? Quando eles dão as explicações até um tanto interessantes para como essas civilizações extraterrestres decaem, como elas entram em declínio. Né? Mas, no geral, as explicações que eles dão não são boas. Eles percebem que existem certos problemas, e são problemas legítimos, mas eles, no fim das contas, não conseguem explicar nada melhor do que a mitologia. Né? Que o método principal deles é a mitologia comparada. E nisso, muitas vezes, eles são até bons em fazer comparações entre mitos, né? Mas, no fim, eles não conseguem dar nenhuma explicação muito boa que seja algo maior do que a própria mitologia. Então, no geral, é algo que meio que fracassa com uma explicação última da história. Né? Eu falo isso sem entrar no mérito da questão do que são os OVNIs ou não, o que é não sei o que ou não. Né? Mas, no geral, como explicação meta-histórica eles falham. Né? Aliás, né? A ufologia ela tem uma meta-história principalmente dialética, se vocês forem ver bem. Né? É principalmente pela dialética que eles obtêm esses contrastes, né, entre mitos, né? Esses contrastes entre mitos, né? Para tentar chegar a uma síntese. Mas a síntese deles é sempre uma coisa que explica muito mal. Né? Que, né, explica muito mal a tese, a antítese. Então, não é uma meta-história muito adequada, né? Porque no fim das contas ela pode influenciar muito pouco. Por exemplo, o que os ETs queriam aqui? É algo que eles têm muita dificuldade. Uns vão dizer que é minério, outros vão dizer que é alguma outra coisa, mas se fosse por isso, por que houve essa perda de interesse? Né? No fim, eles nunca podem explicar mais do que a própria mitologia já explica. Até podem, mas não muito. Agora, como o LSC falou, é inegável que essa meta-história ufológica e a ufologia, né, seja ela verdadeira ou não, costuma ser algo muito mais interessante, muito mais criativo do que, por exemplo, a ficção dos últimos 50 anos. Né? Do que, por exemplo, a literatura dos últimos 50 anos.
É por isso, aliás, que esse motivo é algo que foi tão reciclado. Então, em termos de criatividade, esse pessoal aí está de nota 10. É algo até. Aliás, toda teoria da conspiração, quase. Eu tenho um amigo que, inclusive, é ufólogo também. Fala isso, um abraço para ele, né? Quase todas as teorias da conspiração são algo mais interessante do que a ficção atual e muito. Né? Do que a literatura atual e muito, muito mais criativo. Não tem nem comparação. Aliás, muitas das coisas boas da ficção, né? Nos últimos 50 anos, etc. Desde muito tempo já. Muitas coisas interessantes da ficção devem às teorias. São tributárias das teorias das conspiração. Né? São tributárias das teorias da conspiração. Esse negócio de deuses astronautas, por exemplo. Né? A quantidade de coisa que isso gerou não está no gibi, né? Não está no gibi. Agora é interessante que é o seguinte: as obras de ficção nas quais essa meta-história se baseia são muito mais profundas em compensação, em termos de análise, etc., do que a própria análise da história, etc., do que a própria meta-história deles. Por exemplo, o Lovecraft. As considerações que ele faz sobre mitos, etc., acabam sendo algo sobre padrões na história, até sobre a própria natureza de certas entidades, de certas experiências humanas. É algo muito mais profundo do que qualquer um dos sucessores dele. É algo mais profundo e mais complexo do que qualquer um dos sucessores dele, inclusive os que querem se dizer historiadores propriamente ditos. Então, é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Obrigado, viu, LSC, pelo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais, rezem por mim. Ajudem-me por vários meios, pelo Apoia-se, né? Pelo Valeu. Não, pelo Pix. O Pix é o melhor, o mais importante, né? Porque o dinheiro chega direto na minha conta. Mas é bom ter os outros também para desbloquear a quantia mensal sempre para quem quiser doar por eles, né? Sempre quanto mais melhor. Quanto maior variedade, melhor. Pois um forte abraço a todos e até logo.